Graça e paz. Boa noite a todos. Estamos novamente aqui no culto, do Ministério Apostólico Família de Deus. Para quem está entrando agora, quem é novato nessa live, meu nome é Normandes, Nós estamos aqui para falar com você sobre a palavra do Senhor, para trazer para você a graça do Senhor, o amor do Senhor através da palavra. O cuidado que Ele tem para conosco, no dia a dia. Eu louvo o Senhor por você que está ouvindo a palavra. Eu louvo o Senhor por você que está abrindo as suas portas. Eu louvo ao Senhor por você que quer aceitar a palavra do Senhor na sua vida, na sua família. Seja abençoado por essa palavra. Ouça essa palavra com atenção. Passa para os seus amigos, para os seus conhecidos, Coloque lá, poste lá nas suas redes sociais, para que outras vidas sejam alcançadas. Aquelas pessoas que ainda não conhecem a palavra do Senhor, aquelas pessoas que ainda não têm intimidade para o Senhor, sejam alcançadas através de você. Seja um canal também, Seja um canal de Deus, seja aquele que leva as boas novas de Deus para os corações. Amém? Eu quero trazer para a gente nessa noite, diante de vocês, a palavra do Senhor que está no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 43. Que você possa estar abrindo aí sua Bíblia, nos acompanhando. Eu quero falar sobre raízes. O que são raízes? No termo mais genérico, no termo mais singular, raiz é aquilo que a planta, as plantas têm abaixo do chão, que puxa o seu alimento, puxa a água para que ela possa ter vida. Então, ou seja, se você arranca a raiz de uma árvore, de uma planta, ela vai morrer porque ela não tem como puxar o seu alimento. Da mesma maneira que nós temos as folhas, que puxam o ar, que respiram, que traz o oxigênio, o gás carbônico, nós temos a raiz da árvore, a raiz da planta, que puxa a seiva, que traz sobre ela vida. Então eu quero falar sobre raiz nessa noite. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do 43, diz o seguinte: No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe: Segue-me. Ora, Filipe era de Betsaide, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael disse-lhe: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem e vê. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: De onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus lhe respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que estas. E disse-lhe Jesus: Em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Deus, nós te louvamos, te glorificamos, que o Senhor venha falar conosco sobre essa palavra. Venha nos trazer a tua revelação, Senhor. Que não venha, ó Pai, humanamente trazer para nós, ó Pai, para aqueles que ouvem do meu interior, Senhor, essa palavra. Mas que o teu Espírito se mova em mim, como rios de água viva, Senhor, para dar água viva àqueles, ó Pai, que estão sedentos. Em nome de Jesus. Queridos, olha que coisa interessante. Como todos sabem, Jesus é de Nazaré. O que é Nazaré? Vamos colocar numa simbologia aqui. Nazaré é como se fosse, numa simbologia bem baixa, uma favela. Tá? Um aglomerado, uma favela. Então, quando nós vimos aqui, Jesus saiu de uma cidade simples, uma cidade pobre, uma cidade comum. Uma cidade que não tinha muita perspectiva de vida. O povo nascia em Nazaré, ia para outras cidades para crescerem financeiramente, para ter uma vida financeiramente melhor. Jesus é de Nazaré. Jesus era aquele homem simples,
Era aquele que cresceu numa vida simples. É aquele que foi criado de uma maneira simples. José, ele era um carpinteiro. O carpinteiro era uma pessoa de vida simples. Por quê? Porque aqueles que tinham vidas melhores, tinham bois, tinham cabritos, tinham animais ali, tinham camelos. Esses tinham vidas boas. Mas quem era carpinteiro e trabalhava para os outros assim, tinha uma vida mais simples. Porque naquela época, muitas pessoas eram carpinteiros. Naquela época, muitas pessoas faziam vasos. Então, esse tipo de serviço era um serviço simples. É a mesma coisa de você considerar um carpinteiro, né, hoje como se fosse um pedreiro, por exemplo, que não é fichado. Tem muitos pedreiros. Você acha pedreiro em vários lugares. Ainda que a diferença de ganho deles seja, às vezes, bem alta. Mas pedreiro é considerado um trabalho simples. Não é um advogado, não é um médico, não é um administrador, não é um contabilista. É um serviço simples. É um homem que anda sujo por causa da sua profissão. Então Jesus era de Nazaré, uma cidade simples. Então a primeira coisa que eu quero colocar para você: qual é a sua origem? Quando você se converteu ao Senhor, onde é que você estava? Ah, Normando, mas quando eu me converti ao Senhor, eu já era de uma família onde meu pai era cristão, minha mãe era cristã, sim. Mas você passou pelo processo de conversão. Todos nós passamos por um processo de conversão. Não é porque meu pai e minha mãe vão para a igreja, me leva desde criança, que eu sou convertido. Pelo contrário, o que a gente tem visto são filhos rebeldes, filhos de homens e mulheres de Deus. E filhos rebeldes. Então, você passou por um lugar. Você veio de algum lugar para conhecer a intimidade do Senhor. Você passou por um problema, você passou por uma vida para chegar a Deus. Vamos entrar, antes de nós entrarmos na palavra aqui, vamos citar o caso de Jó, que eu gosto muito de citar o caso de Jó. Jó era um homem íntegro, como diz a palavra no capítulo 1, que se desviava do mal. Porém, ele seguia apenas um rito que os seus pais ensinaram. Ele não era um convertido de coração. Então, tudo aquilo que ele passou, quando ele coloca lá no final, antes eu te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, ele estava dizendo, agora eu sou convertido pelos meus próprios passos. Não sigo mais aquilo que meu pai e minha mãe ensinou. Agora eu tenho uma intimidade com o Senhor. Isso é conversão. Então Jesus era um homem que veio de um lugar simples, de uma vida simples. Era um homem, queridos. Não coloca Jesus como Cristo. Cristo é depois que ele morre e ressuscita. Antes ele era Jesus. Homem que tinha fome, que tinha sede, que tinha sono, que ficou com raiva lá e derrubou as barracas. Esse era o homem de Jesus. Tá? Foi criado de maneira simples, de uma mãe amorosa, de um pai amoroso, mas de maneira simples. Então vamos começar aqui a palavra. 43. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galileia. Quando encontrou a Filipe, disse-lhe, segue-me. A primeira passagem aqui, o primeiro versículo aqui, versículo 43, ele encontra Filipe e diz, segue-me. Segue-me. Jesus, ele nos encontra no decorrer das nossas vidas, nossas caminhadas e fala, venha após mim. Converta-se. Jesus de maneira nenhuma vai te obrigar, de maneira nenhuma Deus vai nos obrigar a sermos cristãos. Nunca Deus vai fazer isso. Não é um Deus carrasco. É um Deus que nos direciona, que nos fala, este é o caminho. Ande nele. Então você vê aqui Jesus convidando a Filipe, segue-me. Mas Filipe viu naquele homem algo diferente. Vamos contextualizar aqui. Naquela época existiam filósofos, porque antes do domínio romano existia o domínio grego. Então era normal ter filósofos, homens sábios, que ficavam nas praças, e muitos discípulos seguiam aqueles homens que tinham uma oratória, falava bem sobre as coisas da natureza, sobre as coisas da vida. Então, provavelmente, Filipe viu em Jesus essa vida diferente. Ou seja, é um filósofo que conhece sobre a vida, que conhece sobre as coisas de Deus, coisas espirituais. Então Filipe viu nele essa diferença. Quando ele disse, segue-me. Jesus estava andando
normal, tranquilo. E viu em Filipe um homem que podia ser um discípulo. Jesus viu em você algo diferente que te chamou. Um levita, um ministrador da palavra, um profeta, um missionário. O que Jesus viu em você? Qual que é a sua característica que fez com que Jesus parasse em frente de você, foi da sua casa, através dos seus pais, através do seu amigo, através não sei de quem, levou a palavra para você e você foi para a igreja? Ou você que ainda não é convertido, mas que está ouvindo essa palavra agora. O que você tem que interessa a Jesus? Essa é a pergunta boa. O que você tem que pode interessar a Jesus? Queridos, que não existe servir ao Senhor sem qualidade. Ninguém foi criado sem qualidade. Não existe homem e mulher sem qualidade que seja digna de servir ao Senhor. Todos nós temos algo para oferecer, todos nós temos algo para dar. Então existe uma qualidade. Há uma qualidade em você que interessou a Deus. Então ele foi na sua casa, através de um irmão, através de um amigo seu, através de uma mensagem, através de um outdoor, de um versículo de outdoor, de uma música que passou no rádio que você ouviu. De alguma maneira Deus chamou a tua atenção, porque há algo em você que lhe interessa. Que Deus chamou para servir. Você tem que ter essa convicção. Não existe ninguém no reino de Deus que não serve para nada. Você tem serventia. Há uma qualidade essencial que Deus vê em você. Às vezes outros não veem, mas Deus vê em você. E isso é importante. 44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Então acrescenta 2 aqui. Quem que era André e quem que era Pedro? Pescadores. É outro tipo de profissão que era para pessoas pobres. Viviam de pescaria, pegavam os peixes, comiam, vendiam um bocado e conseguiam ali o seu alimento. Então, você vê, são pessoas simples. Jesus não saía pegando pessoas ricas. E mesmo porque pessoas ricas não dão ouvido para a palavra do Senhor. Raramente dão. Pessoas que têm a vida na bonança acham que não precisam da misericórdia do Senhor, porque o dinheiro pode fazer qualquer coisa no mundo material. Então Jesus começou com pessoas simples. Filipe encontrou, 45, Filipe encontrou a Natanael e disse-lhe: encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem também escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Olha que coisa interessante. Nós temos aqui, queridos, um Deus que nos direciona a algo grande. Quem que é esse algo grande? Um Deus que fala da majestade e da glória dele. Um Deus que já vem revelando quem era o seu filho lá atrás. Quando Deus fala com a serpente o seguinte: você ferirá o seu calcanhar e ele ferirá a sua cabeça. Lá depois que o casal ali desobedeceu ao Senhor. Ele já estava falando de Jesus, que ia ferir a cabeça da serpente, que era Satanás. Então olha como Deus já preparou todo o caminho, toda a trajetória de Jesus até chegar em você e em mim. Aquele que viria me salvar e te salvar. Mas salvar de que eu estou bem. Salvar, queridos, quando a gente fala salvar, a gente não está falando do mundo material. Ainda que Deus, pela sua misericórdia, infinita misericórdia e justiça, ele vem sobre nós e nos salva de doenças, de perigos de morte, vários. Mas a salvação está mais ligada à questão mesmo de vida eterna. O princípio da salvação é vida eterna. Não se engane pensando que a salvação está ligada apenas ao mundo material. Não. Porque no mundo tereis aflições. Então podemos ter doenças incuráveis, como um câncer, como uma lepra, como... se bem que lepra hoje tem cura, mas um câncer, uma AIDS, né, um derrame cerebral, alguma coisa nós podemos ter? Podemos. Nós estamos nesse mundo e podemos passar por qualquer uma dessas coisas. Mas a salvação, ela tem que ser ali trabalhada. É algo que precisa ser lapidado em nós.
Nós somos diamantes brutos que Deus precisa trabalhar no nosso interior, na minha mente, na sua mente, no nosso coração, para que possamos alcançar a salvação através de Jesus. Então, quando ele coloca aqui no versículo 45 sobre aquele que foi falado dos profetas, aquele que foi falado no Antigo Testamento, ele está falando exatamente daquele que viria para trazer algo novo, para trazer uma vida nova em mim e em você. Mas o vida nova significa vida eterna em Deus. Eu posso viver uma vida nessa terra, né, de sofrimento ali incontáveis. Mas se eu estou sempre prostrado diante do Senhor, a minha vida eterna é garantida. Da mesma maneira que eu posso ter muito dinheiro, muita fama, mas nunca me prostrar diante do Senhor, eu perco a salvação. Isso é automático. Não é condições financeiras, não é condições de benevolências, como diz lá em 1 Coríntios 13, né? Dar às pessoas os meus bens, fazer coisas boas, vai garantir minha salvação? Não, não é isso que garante a salvação. É eu estar com meu coração, a minha mente ligada em Deus. Eu estar com minha vida prostrada diante daquele que é o único suficiente Salvador, que é Jesus Cristo. Eu tenho que estar nos pés dele a todo tempo. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, não interessa. Eu tenho que estar todo o tempo aos pés de Jesus, reconhecendo a sua soberania. É isso que vai trazer a salvação. E é isso que Deus traz para nós nesse versículo 45. Aquele que foi falado no Antigo Testamento. Antes mesmo, 400 anos antes de Jesus, 500 anos antes de Jesus, a palavra já estava sendo pregada, falando que viria um digno de honra, que nos salvaria, que nos daria a oportunidade de ter vida eterna. Que coisa tremenda. E ele continua no 46. E Natanael disse... E Natanael disse-lhe, pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe, vem e vê. Aí entra exatamente na parte principal desse trecho do 43 ao 51. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Qual que é a vantagem de ser cristão? A vantagem de ser cristão é porque eu não vou ter doença? Pelo contrário, você vai ter doença. Ser cristão vai fazer com que eu seja rico? Não. Você pode ter uma vida simples pro resto da vida. Morar de aluguel pro resto da vida. É uma vida que vai me isentar de problemas conjugais, vai melhorar minha vida conjugal assim, de maneira tremenda, vai melhorar minha vida com meus filhos de maneira tremenda, com meus filhos. Não. Vai ter problemas no seu casamento, vai ter problemas com filhos, vai ter problema com o vizinho, vai ter problema com o patrão. Porque no mundo tereis aflições. O meu relacionamento com Jesus não significa que nessa vida eu terei uma vida perfeita. De glória, glória, glória e glória. Não significa isso, queridos. Se fosse assim, Abraão não teria problemas com seu cunhado, com seu sobrinho. Não teria tido problema com o rei do Egito. Davi não teria problema. Elias não teria problema. Se for servir a Deus fosse sinal de não haverá problema, então a Bíblia estaria mentindo. E Jesus também estaria mentindo quando ele disse, no mundo tereis aflições. E ainda, aquele que quer me seguir, pegue a sua cruz e me siga. O que é cruz? Peso. Cruz é peso. É dificuldade. É tristeza, é angústia, é dor. Isso significa cruz. Cruz significa vou passar um tempo, vou caminhar com peso até chegar ao ponto final. E naquele ponto final serei glorificado na dor. Quando você fala de cruz, você está falando que vai ser glorificado na dor, na tristeza, na angústia, no deserto.
Isso é cruz. Então, quando Jesus já coloca com clareza, no mundo tereis aflições. Quando Jesus coloca, pega a tua cruz e siga-me. Ele está falando exatamente isso. Há um peso de glória para vir após mim. Há um peso de responsabilidade para me seguir. Há uma dor em ser cristão. Há uma angústia quando você escolhe ser cristão. Porém, na palavra do Senhor já vem o conforto. Como eu costumo dizer, a Bíblia se completa, ela responde às suas próprias perguntas, seus próprios questionamentos. A glória desse mundo, o sofrimento desse mundo também, não é comparado, não se compara à glória que nós teremos quando reinarmos com Cristo. Não é o tamanho do meu sofrimento que eu falar que a minha glória vai ser maior. Não é se eu tiver pouco sofrimento que a minha glória quando eu estiver com Cristo vai ser menor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas a alegria, o prazer, o contentamento de estar com Deus com o corpo renovado, não tem comparação. Somente quando Cristo voltar para buscar a sua igreja que a gente vai ver e vai sentir na pele o que é viver com Deus. Não tem como eu falar, nossa, vai ser assim, vai ser assado, vai ser melhor do que comer isso, vai ser melhor do que viver isso. Não, não tem como. Porque não se compara. Glória não se compara. Ela precisa ser vivida. A fé também não se compara. A fé precisa ser vivificada. Não tem como eu falar que um pastor tem mais fé do que um profeta. Que o profeta tem mais fé do que o missionário. Que o missionário tem mais fé do que o evangelista. Não existe isso. Porque a fé é na medida daquilo que você vai fazer. Da sua caminhada. E mesmo porque na nossa caminhada, às vezes nossa fé está lá embaixo. Não vem você pensando que você está sempre com a fé lá em cima, que é mentira. Ninguém nunca está com a fé superior. Não. Há momentos na nossa vida que a nossa fé vai lá embaixo. Que nós choramos, nós angustiamos, nós vamos contra Deus falando por que está acontecendo isso? Perguntamos a Deus incisivamente, por que está acontecendo isso comigo? Por que o Senhor está permitindo que aconteça essa tragédia da minha vida? E não queremos ouvir a explicação de Deus muitas vezes. Ainda que Ele não tenha que explicar nada, porque Ele é Deus. Mesmo assim, por amor e misericórdia, Ele fala, eu sou aquele que permite, eu sou aquele que derrama sobre você graça e a minha graça te basta. Pronto. E às vezes Ele também fala que lá na frente, depois que passarmos aquele momento de dor, a glória dele vai ser abundante. Pronto. Imagina, voltando aqui na palavra, imagina Abraão que saiu da sua terra, seguindo vários deuses que ele seguia lá em Ur dos Caldeus, que ele era idólatra, né? Politeísta, seguindo um Deus que o chamou para um deserto, que não tinha imagem nem escultura. E ele começou a seguir e falou e prometeu para ele que ele seria uma geração tremenda, maior como os grãos de areia, como as estrelas do céu. E ele gera um filho na sua velhice com sua esposa também já idosa. E Deus fala, me dá seu filho. Seu único filho. O filho da promessa. E ele, sem questionar ao Senhor, ele sobe com aquele criança, aquele jovem, né, para oferecer em sacrifício ao Senhor. Obediente. Se prostrou ao Senhor naquele ponto. De entregar o seu próprio filho, o filho da promessa. Um filho da sua velhice. Ele nem sabia se poderia ter outro. Mas ele confiava no Deus que deu um filho na sua velhice. Que quando Isaac pergunta, cadê o sacrifício? Que nós temos a lenha, temos o fogo, mas cadê o sacrifício? Cadê a oferta de sacrifício? E ele disse, Deus preparará para si um cordeiro. Uma oferta. A certeza que ele tinha que Deus ia fazer algo maior. Que Deus ia fazer um milagre. Então não é porque eu estou aqui na terra vivendo uma vida boa, que a minha vida vai ser boa.
que eu não vou ter uma glória maravilhosa. Não, queridos, não é medido assim. A glória do Senhor, a fé é a mesma intensidade. Não é a minha medida de fé, eu tenho mais fé, eu tenho mais... Não, queridos, é fé. Fé é crer com esperança que Deus pode. Isso é fé. E pronto, acabou. Não tem como medir se a minha fé é pequena, se a minha fé é alta. É Deus é que sabe o tamanho da minha fé. Não tem como um ser humano olhar a fé do outro. Uma coisa que eu costumo dizer também, muito interessante, eu não posso falar que eu sou uma pessoa boa. Quem tem que falar que eu sou uma pessoa boa são as pessoas que estão à minha volta. Elas que vão me julgar se eu sou bom ou se eu sou ruim. Eu não sei falar se eu sou bom, porque aos meus olhos eu vou olhar e falar assim, eu sou bom. Mas as pessoas que estão à minha volta vão me julgar dentro dos meus atos. Dentro da minha vida que eles têm observado. E vão saber se eu sou bom ou se eu sou ruim. Então a mesma coisa da fé. Não tem como as pessoas ou eu mesmo falar assim, não, a minha fé é muito grande. Eu não sei. Às vezes eu acho que a minha fé é grande, não é. Tem um versículo na palavra do Senhor que diz, aquele que pensa que está de pé, ore para que não caia. Aquele que pensa que está de pé. Então aquele que pensa que está de pé é aquele que fala que quando eu oro, as coisas acontecem. Eu oro e Deus ouve. Cuidado com isso. Cuidado. Cuidado com a arrogância. Não que você não tenha autoridade diante do Senhor. Não que Deus não tenha derramado sobre você uma autoridade tal para curar, para profetizar. Não. A questão não é essa. A questão é a sua entonação quando você falar com as pessoas. Se colocando num patamar de Lúcifer. Cuidado. Lúcifer, muitos pastores, muitos líderes, pegam o versículo e mudam o versículo. Se você vai ler lá em Ezequiel capítulo 28 e 29, ele não queria colocar seu trono acima do trono de Deus. Ele queria colocar o seu trono no nível de Deus. Ele não queria ser mais do que Deus. Ele queria ser como Deus. Porque acima de Deus não existe nada. Então ele queria ser como Deus. O que ele queria ser como Deus? Ele queria ser adorado como Deus era adorado. Então quando a pessoa coloca, enche o seu peito e diz, quando eu oro, as coisas acontecem. Aí eu ministro louvor e tremendamente pessoas são curadas. Cuidado com isso. Cuidado com a falta de humildade. Cuidado. Nós somos instrumentos de Deus. E nada mais. Nós somos instrumentos de Deus. Os discípulos, quando foram mandados 12, de 2 em 2, para as cidades, evangelizando, expulsando demônios e curando, eles voltaram eufóricos, falando, não, até os demônios se submetem diante de nós. Jesus já cortou o barato deles. Ele falou assim, ó, se preocupe mais com seus nomes estarem escritos no livro da vida. Pronto, já cortou o barato. Então, cuidado. Nós somos instrumentos do Senhor e nada mais. Não fique se achando porque você tem autoridade na palavra. Não fique se achando porque você tem eloquência para ministrar a palavra. Que você tem um louvor, quando você canta, sua voz é bonita, o céu se move. Cuidado com isso, queridos. Cuidado. A queda de quem se acha muito alto é dolorosa. E o diabo está à espreita, observando, porque ele é alguém que tentou ser, ele que deixou seu coração altivo, tentar chegar lá onde Deus estava. Ele tem prazer quando o ser humano também deixa o seu coração se elevar. E ele vai jogando dardos e seta maligna, te colocando lá para cima. Você canta muito bem. Você ministra muito bem. Você é um ótimo profeta. Cuidado com isso, queridos. Deus te chama a atenção nesse momento para isso. Eu sou uma ótima esposa. Meu marido não vai encontrar mulher como eu. Eu sou um ótimo marido. Minha esposa não vai encontrar ninguém como eu. Cuidado. Não deixe o seu coração ficar altivo. Não deixe que o diabo coloque setas e dardos inflamados, colocando lá em cima, acima dos outros.
Se submeta à misericórdia do Senhor. Se submeta à humilhação diante do Senhor, porque aquele que se humilha, aquele que se coloca sobre terra diante de Deus, ele é exaltado. Então cuidado com isso, vigie o seu coração. Vigie o seu coração, queridos. Deus mudou a palavra nesse versículo aqui, mas você sabe que você precisa ouvir essa palavra. Então, continuando aqui, 47. Jesus viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em que não há falsidade. Olha que coisa tremenda, Jesus nunca tinha visto Natanael. Mas Deus, através do Espírito Santo, já tinha falado com Jesus quem era Natanael por causa daquela frase dele lá no versículo 45. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Da sua família pode vir alguma coisa boa? Veio você. Do lugar que você morava pode vir alguma coisa boa? Veio você. No meio das pessoas que você convive, eles podem dizer, no meio daquele grupo não tem ninguém que presta, tem você. Você é o diferencial de Deus. Você é o brilho a mais. Você é aquele que manifesta a graça de Deus pela simplicidade de prostrar o seu coração. É você. Você não precisa saber cantar, você não precisa saber pregar, você só tem que se prostrar diante do Senhor. A palavra do Senhor nos fala de 5 ministérios: apóstolo, pastor, mestre, evangelista e tem o outro, operador de milagres. Você se encaixa num deles. Quem vai te revelar isso? O Espírito Santo. Ele vai te mostrar para que você serve. Não é pastor, não. O pastor pode ser usado por Deus para te falar. Você é visível que você é um missionário. É visível que você é um profeta. É visível que você é um evangelista. Mas é Deus que dá a diretriz. Quando você se submete à vontade do Senhor, Deus te direciona. E não deixa você enganado no lugar onde você não cabe. Então Jesus disse: eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Jesus estava sendo irônico? Não. Ele estava confrontando a frase que Natanael estava falando sobre ele. Ou seja, eu não sou bom porque eu vim de Nazaré. Você é melhor do que eu, que você é da Galileia. Galileia, queridos, era uma cidade rica. Era uma cidade rica. Vamos comparar aqui, vamos colocar uma comparação bem simples. Para nós que moramos nessa região aqui. Esmeraldas, que é uma cidade simples, sem muito desenvolvimento, e São Paulo. Natanael era de São Paulo. Cidade grande, poderosa, que detém o poder econômico, uma grande parte do poder econômico do Brasil. E Esmeraldas, que não é conhecido no Brasil inteiro. Então é mais ou menos essa comparação. Então Jesus estava dizendo para ele: eis um homem em que não há falsidade. Queridos, Deus tem que olhar para você e ver em você algo diferente. Ele não está procurando em você perfeição. E mesmo por quê? Porque é Ele que vai te fazer perfeito. Deus vai te fazer perfeito. Nós, com as nossas próprias caminhadas, com os nossos próprios méritos, não conseguimos nos aperfeiçoar. Não conseguimos. Com a nossa própria caminhada, nosso próprio esforço, é impossível sem a ação do Espírito Santo, sem a ação de Deus em nossas vidas. Necessitamos da ação de Deus em nós, para mudar o nosso coração, para mudar o nosso conceito de realidade.
Então, Natanael, no 48, diz: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Olha que coisa tremenda, que resposta tremenda. Ou seja, eu conheço você e você não me conhece. Natanael falou de alguém que ele não conhecia. Pode vir alguém, pode nascer, pode vir alguém de títulos ou merecedor de reconhecimento de Nazaré? Mas Jesus mostrou para ele: eu te conheço e você não me conhece, falou ao meu respeito. Quem é que fala bem de você? Somente quem te conhece, quem convive com você. Uma pessoa que nunca te viu, nunca conversou com você, não tem o direito de falar sobre você, não tem o direito de julgar as suas ações. Deus nos julga e observa e analisa nossas ações dia após dia. Somente Deus sabe o que está no seu coração. Somente Deus sabe a caminhada que você tem tido. Se foi uma caminhada boa, se não foi uma caminhada boa, somente Deus pode julgar o seu sofrimento, sua angústia, a sua alegria. Nem pastor, nem irmão, nem mãe, nem pai pode, porque o seu coração, quem prescruta, quem analisa, quem vê, somente o Senhor. As pessoas que estão por lá de fora, elas vão ver o seu estado emocional. Mas o que está no seu interior, o que está no seu pensamento, só Deus prescruta, só Deus analisa, só Deus sonda. E é Ele que diz quem é você. É isso que Jesus está falando com Natanael. Jesus estava dizendo: eu sei quem é você, mas você me julgou sem me conhecer. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa tremenda. Se você procura conhecer o Senhor na palavra dele, em orações e estudo da palavra, porque o Senhor se deixa conhecer, está escrito isso aqui. Deus se deixa conhecer, é só você buscar. Então, quanto mais íntimo você é do Senhor, mais as pessoas vão conhecer você, porque você mais vai parecer com Jesus. E parecer com Jesus é bom. Quando Jesus ia ser condenado, quando ele foi preso pelos fariseus, estava ali Pedro no meio daqueles homens, e o povo disse: ó, você é um deles, você fala como eles. Você é como eles. Então, parecer com Jesus é maravilhoso. E essa tem que ser a nossa busca. Eu tenho que me parecer com Jesus. E é tão tremendo que Natanael, no versículo 49, ele diz: Natanael exclamou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Porque Natanael viu que Jesus nunca tinha visto ele. E ele também nunca tinha visto Jesus. Mas Jesus trouxe uma revelação sobre ele que ele jamais poderia imaginar. Quando ele julgou Jesus, sem conhecê-lo, Jesus falou sobre ele conhecendo ele. Que coisa maravilhosa. E Jesus fala sobre a sua vida. Jesus fala sobre você. Jesus tem um referencial a seu respeito, porque ele conhece você antes mesmo de você nascer. A palavra do Senhor nos diz que ainda que o nosso corpo estava informe no ventre da nossa mãe, Deus já nos assistia, Deus já nos via. Ele viu nossa formação no interior do ventre. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que conhece as minhas aflições. Esse é o Deus que conhece as minhas fraquezas. E Ele me guia pelo caminho, sabendo até onde eu posso ir, até quanto eu posso suportar. Então Natanael reconheceu a soberania de Jesus. Ele reconheceu que aquele era um homem incomum, que não era apenas mais um filósofo. Olha que coisa maravilhosa. Quem é Jesus para você? Outra pergunta que eu te faço. Essa segunda pergunta. A primeira é: quem é você para que possa seguir Jesus?
Qual a importância que você tem? E a outra pergunta é: Jesus fala de você, sobre você, e você? Fala o que de Jesus? Como você defende Jesus? Como você defende a fé que você tem? Falando de alguém da sua família que foi curado? Não, isso não vai convencer. As pessoas podem falar que é medicina. A sua vida tem que transparecer Jesus. O reconhecimento de Jesus tem que ser na sua vida, nos seus atos de vida. Adoração é ato de vida, como diz o ministro Marcelo. Adoração é ato de vida. Então você tem que parecer Jesus. Você parece com Jesus? No seu jeito de pensar, no seu jeito de agir dia após dia? Você se parece com Jesus? Eu te faço essa pergunta. Você tem procurado... Não estou falando, queridos. Parecer com Jesus não é físico, mas atitudes. Jesus irava? Irava. Ele irou no templo, jogou as barracas daqueles vendedores tudo no chão. Isso deixou que as pessoas... Isso impediu as pessoas de segui-lo a si mesmo? Não. Ele ia para o deserto e o povo ia atrás. Porque ele era diferente. As palavras que ele trazia, ainda que fossem duras, eram palavras de vida. Em uma certa ocasião, Jesus trouxe uma palavra tão dura que as pessoas começaram a afastar dele. O povo que estava ouvindo começou a ir embora. Ele olhou para os discípulos e falou assim: ó, vocês não querem ir embora também, não? Porque a palavra também é para vocês. Esse é o diferencial. No outro dia, a população juntou de novo em Jesus. Porque aquela palavra, naquele momento, estava dura. Mas eles reconheciam que Jesus tinha a palavra de vida eterna. E os discípulos disseram para ele: para onde nós iremos? Se só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde o seu esposo tem que ir se você tem que ter a palavra de vida eterna? Para onde a sua esposa vai se você tem que ter a palavra de vida eterna? Onde seus filhos vão buscar conselhos sobre a palavra de Deus se você tem que ter a palavra de vida eterna? Seus amigos, seus colegas de trabalho, onde eles vão buscar a palavra de vida eterna? Em você. Eles vão buscar em você, queridos. Então é você que tem que ter essa palavra. É você que tem que fazer o diferencial. Porque Jesus já não está presente em nosso meio, fisicamente. Então você que é embaixador, você que representa Jesus, você que representa o Deus vivo, você tem que ter palavra de vida eterna. Você tem que ter um diferencial para mostrar. As suas atitudes, a sua palavra, tem que demonstrar que Deus está presente. Quando houver problema na sua família, quando houver problema no seu serviço, quando houver problema na sua vizinhança, você tem que ser o diferencial. Você tem que ser o diferencial. Como eu disse, você não precisa ser um pastor, você não precisa ser um missionário, você não precisa ser um profeta, você precisa ser embaixador de Cristo. Você tem que representar Deus na sua maneira de ser, sem eloquência para falar, tendo estudado só até a 4ª série, 3ª série, sendo mal sabendo escrever, assinar o seu nome, mas você tem que saber falar de Cristo, porque você o representa. Você tem que falar dele, queridos. Você tem um exemplo bem didático disso que eu estou falando. Bem didático. Nós estamos no Brasil. Há uma guerra política acontecendo no meio da pandemia. Você não tem que ser direita e você não tem que ter esquerda. Você é obrigado a representar o seu país. Indiferente se é esquerda ou se é direita. O seu país é bom porque você mora nele. O seu país vai ser próspero porque você vai orar por ele. O seu país vai sair desse problema porque vai só orar por ele. Entende? Não interessa se é presidente de esquerda, se é presidente de direita, não interessa. A palavra do Senhor diz: ora pela liderança que está sobre você. E acabou o papo.
Se é direita, se é esquerda, isso não é problema seu. Isso é problema de Deus, é Deus que tem que resolver. Você vai orar, interceder para que mude, para que Deus possa trazer sobre esse país algo novo. E pronto, acabou. Não faz diferença. Para você não tem que fazer diferença. Você não tem que criticar governo. Ah, o governo é corrupto. Ah, o Bolsonaro não sei o quê. Ah, o Zema não sei o quê. Ah, o prefeito Carlinho. Não é isso? Não, Alex. É Alex. Nem lembro mais. O cara tá tão sumido que a gente esquece. O Alex, não sei o quê. Não interessa, queridos. É nossa obrigação, é sua obrigação orar pelo aquele que está sobre você. Você tem que ser um cristão autêntico. Jesus não veio para guerrear contra Roma, para derrubar o Império Romano. Não. Em nenhum momento ali você vê Jesus fazendo isso. Pelo contrário, quando ele estava sendo julgado para ser crucificado, ele fala com Pilatos: todo o poder foi te dado dos céus. Se meu pai não tivesse te dado, você não tinha poder nenhum. E pronto, acabou, queridos. Ele reconheceu a autoridade. O reconhecimento é necessário, queridos. Se você pega lá no Antigo Testamento, você vai ver a mesma coisa. O profeta Natan, quando ele foi falar com Davi, Davi era rei. Ele chegou, contou uma parábola, um exemplo, e jogou para cima de Davi para que ele pudesse dar uma solução. E quando ele deu a solução, ele disse: pois é, essa pessoa que errou foi você. E aí? Entende? O profeta, que era profeta, que conversava com Deus, tinha intimidade com Deus, ele não tentou passar sobre o rei. Ele não chegou perto do rei apontando o dedo e falou: você fez isso, isso e isso, você é réu de juízo. Não, queridos. Porque uma vez que Miriam tentou fazer isso com Moisés, ela ficou leprosa. Porque Moisés era como o rei no meio do povo. A palavra do Senhor nos diz, Deus diz para Moisés: você será como Deus no meio daquele povo. E Miriam tentou julgá-lo. Quando você tenta julgar uma liderança sobre você, você perde. Quando você ora diante da palavra do Senhor que te ensina isso, que te mostra isso, que te comissiona isso, você ora pela sua liderança: Senhor, muda, converta aquela vida, coloca pessoas para aconselhar de maneira espiritual naquela vida. Você está indo com a palavra. Você não está indo contra a palavra. Isso é necessário. Então o reconhecimento de Natanael foi esse. Você é Cristo, você é o Messias, você é mestre. Então Jesus, ouvindo aquela palavra no versículo 50, ele diz: porque eu disse que te vi debaixo da figueira, crês? Pois tu verás coisas muito maiores do que essa. Queridos, quando você começa a se identificar com a palavra, quando você começa a viver a palavra, você vê coisas maravilhosas acontecer em você e através de você. Porque a sua fé faz isso. A ação de Deus na sua vida faz com que você seja um canal de bênção. Você é abençoado, pessoas ao seu redor vê a ação de Deus na sua vida e ao mesmo tempo você começa a ser um referencial para que outras pessoas também vejam Deus na sua vida e se convertam ao Senhor. Precisamos disso, queridos. Precisamos conhecer Jesus nessa intimidade. Precisamos parecer com Ele nessa intimidade. Você precisa expressar Deus, suar Deus. Quando as pessoas veem os seus atos, suas decisões, elas têm que ver que são decisões vindas do Espírito. Quando essa rainha de Sabá visitou Salomão e viu a decisão dele ali tomada, diante daquelas mulheres discutindo por causa de filhos, que um morreu e o outro estava vivo, a decisão sábia dele falou assim: corta esse filho e dá metade para um, metade para outro. E a que não era mãe verdadeira disse: é mesmo, vamos cortar que nem eu nem ela. E a outra disse: não, eu prefiro ele vivo, deixa com ela. Porque a que tinha amor mesmo, que era mãe verdadeira, ela não ia deixar seu filho ser morto. Ela preferia perder o filho para a outra, deixar que alguém criasse do que ele morrer. E ele disse: dá o filho para aquela mãe, porque ela verdadeiramente é a mãe. E a rainha de Sabá ficou maravilhada.
Então ele expressou a sabedoria de Deus ali naquele momento. O Espírito de Deus agiu de maneira que pudesse ver, pudesse exaltar a glória daquele homem ali para aquela mulher, para aquela rainha. E Deus te chama nessa noite para isso. Todas as suas decisões, toda a sua maneira de viver tem que expressar a glória do Senhor. Tem que expressar Cristo. As suas decisões têm que ser as decisões que Cristo tomaria. Tem um livro chamado O que Cristo faria em meu lugar. Ou quais as decisões que Cristo tomaria se fosse no meu lugar. Você precisa expressar Cristo. As suas decisões têm que parecer com as decisões de Cristo. Para isso você precisa orar, você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Cristo. E você não conhece a Cristo só lendo Bíblia. Você tem que destrinchar a palavra. Você tem que se alimentar dela, entrar dentro dela. E permitir que o Espírito Santo traga sobre você sabedoria. Abrir o seu entendimento, abrir os seus olhos. Porque isso vai fazer a diferença. E no versículo 51, para a gente encerrar, diz: E disse-lhe Jesus: em verdade vos asseguro, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O que você quer? Você quer ver, quer experimentar a glória de Deus? Seja como Cristo, pareça com Cristo. Deseje parecer com Cristo. Quer ver a glória de Deus? Manifeste Cristo nas suas vidas, no seu ato, nas suas falas, nas suas decisões. Quando você estiver angustiado, quando você estiver triste, quando você estiver alegre, manifeste a glória do Senhor. Você vai ver a glória do Senhor vindo sobre a sua vida. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Decida-se. Decida parecer com Cristo. Decida ser como Ele. Decida viver como Ele. Se tiver que ir para a cruz para que alguém seja salvo, seu filho, sua esposa, seu marido, seu irmão, seu cunhado, seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu amigo, vá para a cruz. Vá para o joelho, queridos. Cruz não significa que você vai morrer, não. Significa que tem que ter derramamento de sangue, ou seja, você tem que se prostrar para que essa salvação chegue até aquela pessoa. Porque somente através de Jesus a salvação. Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então aquela pessoa tem que passar por Cristo. E para ela chegar até Cristo, você tem que ser o canal. Então você tem que parecer com Ele. Você tem que ser semelhante a Ele. Amém? Eu quero estar orando por você nessa noite. Que você possa estar reconhecendo e vivendo essa palavra. Deus Todo-Poderoso, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor. Olha para o nosso interior. Olha, Senhor, para a nossa, ó Pai, altivez. Quando, Pai, nós muitas vezes, ó Pai, em debates, em discussões, queremos e brigamos por estarmos, ó Pai, com a razão. Queremos, ó Pai, sobressair, ó Pai, das discussões. Queremos humilhar, Senhor, aqueles, ó Pai, que vêm sobre nós com as discussões, ainda que eles estejam certos. Não queremos voltar atrás, não queremos ceder. Não queremos ser humildes. Não queremos nos rebaixar. Oh, Deus, venha sobre nós a Tua misericórdia, Senhor, e muda o nosso interior. Muda, Senhor, o nosso pensamento. Muda, Senhor, o nosso sentimento. Para que possamos, ó Pai, ser verdadeiramente humildes. Humildes, ó Pai, até morte de cruz for necessário. Para que outros vejam a glória do Senhor em nós. Para que aqueles, ó Pai, que estão sedentos, para que aqueles que estão famintos, vejam, Senhor, em nós canal que leva até o Senhor. Veja em nós luz, para que eles possam sair das trevas. Veja em nós tempero, para que eles possam, ó Pai, sentir o sabor da salvação. Ó, sim, ó Deus. Usa-nos. Trabalhe em nós para que possamos, ó Pai, ser verdadeiramente, Senhor, canal para essas vidas.
para que possamos verdadeiramente parecer com o Senhor nos nossos atos, nas nossas falas. Sim, ó Deus, não permita, Senhor, que sejamos apenas mais um no meio da multidão de convertidos, mas que possamos, ó Pai, ter um diferencial. Que possamos ter um diferencial nas nossas palavras, que possamos ter um diferencial nos nossos atos, que possamos ser um diferencial até no silêncio. Em nome de Jesus, ó Pai, muda o nosso interior. Nós necessitamos dessa mudança. Nós necessitamos ser mais evangelistas, mais profetas, não para o nosso egocentrismo, mas para que pessoas possam ver o Senhor nas nossas atitudes. Para que pessoas possam ver o Senhor nas nossas falas. Para que pessoas possam nos ver como filhos amados do Senhor. Muda, Senhor, o nosso interior. Rasga, Senhor, o nosso coração. Rasga, Senhor, aquilo, Senhor, que não pertence ao Senhor. Arranque de nós esse tumor maligno que nos coloca altivos, que nos coloca, ó Pai, soberbos, donos da verdade. Não, Senhor, não nos permita ser assim. Nos coloca, ó Pai, no nível de servos. Sim, ó Deus, para comer às vezes das migalhas que caem da mesa, como Lázaro, Senhor. Mas que possamos demonstrar a humildade de Cristo em nós. Que possamos demonstrar a humildade daquele que serve, daquele que está pronto para comer depois que o Senhor come, de ser o último a se alimentar. Sim, ó Deus, usa-nos, ó Pai, para que vidas sejam salvas, para que vidas sejam restauradas, para que lares sejam abençoados através da Tua palavra. Em nome de Jesus. Estamos aqui, Senhor, para servir. Em nome de Jesus. Louvamos e adoramos o Teu santo nome. Entra, Senhor, nesse lar. Entra, Senhor, nessa casa. Muda, Senhor, as discussões, ó Pai, entre marido e esposa, entre pais e filhos. Sim, ó Pai, venha trazer a paz, venha trazer a humildade, a simplicidade, a mansidão do Cristo vivo que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Põe isso em nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos aos avisos. Amanhã, quinta-feira, temos oração. Não temos oração mais? Temos oração. Você vai estar orando aí, intercedendo. Sua casa precisa de oração, queridos. Sua família precisa de oração. Seu filho. Eu não estou dizendo que você vai orar e você não vai ter vírus. Como eu disse aqui agora. Você vai orar e Deus vai abençoar e vai guardar a sua família. Contra o quê? Contra tudo que Ele quiser guardar. Então você vai estar orando na sua casa. Pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelo seu marido, pela sua esposa. Meu casamento está ruim porque meu marido está dentro de casa, nós estamos discutindo muito, está acontecendo isso muito, querido, está mesmo. Né? Filhos, os pais acostumaram com os filhos tá na escola, eles trabalhando, aí tá aquele monte de menino dentro de casa, corre para cima, corre para baixo e tal. Não, queridos. Vamos orar. Vamos interceder. Ora pela sua família. Ora pelo país. Ora pelo seu prefeito, pelo seu governador. Ora para que o mundo tenha paz. Amém? Uma paz de Cristo mesmo. Uma paz verdadeira, não seja aquela falsa paz. O que é a paz de Cristo, queridos? Existe uma guerra acontecendo. Cristo entra e traz uma paz no coração, que mesmo a guerra acontecendo, há uma calmaria. Você sabe o que é a paz de Cristo? É no meio da tempestade, Cristo está dormindo no barco. Isso é a paz de Cristo. Entende? O mundo pode estar em guerra. Pode ter uma tempestade, o mar pode estar revolto. Cristo está dormindo no barco da sua vida. Então ora para isso. Senhor, venha dormir no barco da minha família. Venha dormir no barco da minha casa. Amém? Então esteja orando às 20 horas, né, intercedendo, orando para a sua vida e pelas vidas dos outros, pela vida da liderança da igreja, que precisamos das suas orações, para que a igreja possa continuar de pé, para que os líderes possam continuar de pé. Então esteja orando por nós. Sexta-feira, às 19h30, culto ao Senhor.
Queridos, você que está na sua casa, não deixe de assistir as lives. Não deixe de assistir os vídeos, queridos. Ah, mas eu não tenho tempo, porque eu ainda estou trabalhando. Veja depois, que eles vão ficar salvos, né? Nas nossas plataformas. Facebook, Instagram, YouTube. Veja depois, mas veja o culto. Aprenda a palavra, viva a palavra, que a palavra está acrescentando sobre a sua vida. Amém? Se você não conseguiu ver naquele dia, né, na sexta-feira mesmo, veja depois, se você chegar do serviço, veja no outro dia. Amém? Não perca a palavra do Senhor. Compartilhe, né, para que outras pessoas sejam alcançadas. Né? Nós temos acompanhado outras pessoas que não são do Ministério Apostólico Família de Deus, têm visto os devocionais, têm visto as lives, né, têm nos acompanhado, pessoas de outros países. Então você pode estar compartilhando. Às vezes você conhece alguém de outro país, compartilhe. Às vezes a pessoa não é convertida, mas vai se converter porque você está sendo um canal. Então nos ajude aí, né? Ajude para que Deus possa estar fazendo mais na face da terra. Amém? No domingo, às 20 horas, às 19 horas, nosso culto ao Senhor também. É o culto da família. O que é o culto da família? Você e a sua família reunida, comendo do maná. Que coisa tremenda. Porque a palavra de sexta não serve para domingo. Amém? Porque é outro maná. Porque o maná de segunda não serve para terça. E assim vai. O devocional de hoje não serve para amanhã. Ele é para hoje. Verdade. A não ser que não deu para você. Ah, não tive tempo para ver hoje. Vê amanhã. Mas o devocional de amanhã é amanhã. Então você vai ter 2 para ver. Entende como é que funcionam as coisas? O maná de hoje só serve para hoje. Se você for pegar amanhã, vai apodrecer. Não deixe de comer o maná de hoje. Então, o culto de domingo às 19 horas é maná de domingo às 19 horas. Saboroso. Gosto de mel. Eu não gosto de bolo de mel, não. Mas se você gosta, coma. Eu prefiro um bolo de canela. Esqueci o nome, até um nome gostoso, esqueci o nome. Queridos, árabe. Acho que é isso, tem assim. Então, o maná que você vai comer no domingo é maravilhoso. Ah, mas quem vai ministrar? Não interessa quem vai ministrar. Interessa que é a palavra de Deus. Né? Se for o Pedro da Geni, é palavra de Deus. Entende? Se for a Júlia da Tatiane, é palavra de Deus. Não interessa quem. Porque a autoridade da palavra, queridos, não está na pessoa. Está na palavra de Deus. Está no Espírito Santo. Então você esteja atento a isso aí. Então viva a palavra. Ouça a palavra. Às vezes é o pastor Marcelo da irmã Vanessa. Às vezes é o ministro Marcelo, líder de louvor. Às vezes é a ministra Regina, a pastora Regina. Não interessa quem seja, queridos. A palavra de Deus tem valia na boca de qualquer um, porque é palavra de Deus. Então nós temos que aprender isso. Então esteja atento. Né? Domingo às 19 horas, ouça a palavra do Senhor. Né? E no decorrer do que for acontecendo, se aparecer alguma coisa, nós vamos estar dando os avisos. O pastor Rodrigo vai estar avisando numa live especial. Amém? Que Deus possa estar no seu coração, com a sua família, te abençoando, abençoando a sua família. Fique com Deus e que a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor alcance você e todos aqueles que com você convivem, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém?